Olá, nós estamos aqui hoje com um bate-papo muito interessante com a nossa colega, diretora do IBDFAN Centro-Oeste, Eliene Bastos, né? Eliene Ferreira Bastos, que veio especialmente de Brasília, Distrito Federal, para essa entrevista, para esse bate-papo, podcast, ou melhor, videocast, né? A Eliene, ela se debruçou um tempo da sua vida, na sua tese de doutorado, a falar sobre alienação parental, mas sobre um outro viés, uma outra perspectiva. E é sobre isso que nós queremos falar. E ela aproveitou e lançou um livro recente, que eu quero mostrar para vocês, que é A Distorção da Lei, a Utilização Distorcida da Lei da Alienação Parental. Vamos ver o que é isso, e nós vamos fazer um bate-papo aqui, e podemos divergir, convergir, e é assim que a gente vai construindo a dialética do direito. Então, olá, bem-vinda, obrigado, Eliene. Olha, eu que agradeço, Rodrigo. É tão bom a gente estar aqui neste momento de uma outra forma, né? Porque a gente se encontra sempre, mas agora para dizer, para discutir sobre as nossas inquietações. Então, eu fico muito agradecida. É uma alegria estar aqui no nosso IBDFAN, nessa sede linda do IBDFAN. E quero primeiro fazer uma referência a esse privilégio dessa nossa convivência com você, que é uma pessoa sempre muito atenta, sensível ao direito das famílias, ao direito das questões de gênero. Então, assim, a gente sempre teve em você um norte, né, para a gente se esmerar naquilo que a gente faz. Então, assim, você é o nosso líder e é uma alegria a gente estar aqui hoje para discutir sobre esse tema que traz muita inquietação. Mas antes, Rodrigo, eu queria fazer um registro, que eu acho sempre muito importante. Assim, as pessoas, a gente já tem um tempinho de estrada, né? Eu já tenho 30 anos, um pouquinho mais da advocacia ininterrupta. De IBDFAN, né? Você é IBDFAN desde criancinha, Desde né? criancinha. Então, é uma alegria ter o IBDFAN como essa fonte de transformação, da gente de melhorar como ser humano e como profissional. Isso por quê? Porque as pessoas, às vezes, perguntam, assim, jovens, né? E eu sempre indico, Rodrigo, eu falo assim, se você puder fazer parte de uma instituição, gosta do direito do consumidor, faça parte de uma instituição do direito do consumidor, gosta de direito criminal. Por quê? Porque a gente sabe que, numa instituição como essa, a gente vira uma família. Eu mesmo, você está falando desde criancinha, nem tanto, né? Porque a gente já é maduro, mas eu tenho mais de 25 anos de IBDFAN. Então, eu tinha 8 anos, acho que... Não, de idade. De idade. Eu Mas tinha de 8 anos profissão. de profissão, então ainda vai fazer 25 anos, né? 8 anos de profissão, quando, em 99, eu fui naquele congresso de Araxá. 2 anos depois da fundação 2 do anos IBDFAN, depois da porque o IBDFAN fundação. foi fundado em 97. Então, né? assim, já se vão 25 anos, então, né? E é tão prazeroso a gente ter essa estrada para dizer, olha, na minha profissão, na minha lida profissional, eu também tenho um instituto, que é onde a gente pode se reconhecer e ajudar para que nós e as pessoas que nos acompanham possam ter um caminhar mais aprimorado, um caminhar mais atento à realidade, né? E a gente também tem essa oportunidade de dialogar e nem sempre ter as mesmas opiniões. E a gente cresce, todo mundo, com essa possibilidade, né, Rodrigo? Obrigado pelas gentis palavras a meu respeito, mas, assim, a força da instituição, isso eu gostei do que você falou, porque a instituição tem uma força que vai muito além das pessoas, né? Então, essa união, né, aquela coisa clichê, a união faz a força. Então, a união faz a força. Então, a instituição é isso, né, esse realce seu. Rodrigo, eu acho que até, desculpa te interromper, mas eu imagino assim o IBDFAN, que ele tem uma representatividade também da sociedade, mais do que a nossa própria OAB, que é a nossa instituição, né, nossa casa, como advogados que somos. Mas a OAB, ela é um órgão de classe, e o IBDFAN não é um órgão de classe. Nós agregamos profissionais de todas as áreas que atuam com o direito das famílias e o direito sucessório. Então, e a interdisciplina, que foi sempre uma questão cara para você, desde o início. Então, a gente sabe que é necessário essa junção desses profissionais, e a gente acaba sendo intermediários da sociedade e falando por ela também. Então, eu vejo o IBDFAN assim, até mais importante que nosso órgão de classe, sabe? E vocês que estão nos ouvindo, que ainda não fazem parte do IBDFAN,
venha se juntar a nós, a essa comunidade político-científica, sem fins lucrativos, que tem um compromisso com um novo pensamento, né, nós até mudamos o nome para Direito das Famílias, né? Mas feita essa introdução, que é muito importante para falar da força das instituições, vamos voltar aqui ao livro, a utilização distorcida da lei da alienação parental. Então, eu tenho uma primeira pergunta, né, que é: o que te levou a trabalhar esse tema? Assim, foi a partir de uma inquietação? Conta para a gente, Eliane, o que você acha que tem uma distorção da lei da alienação parental? Fala para a gente. Rodrigo, é interessante porque nessa estrada longa que já citei aqui, Nesta de longa mais de estrada da vida. mais de 30 anos, eu tive atuação antes de ter a lei, né? Então, de fato, a gente percebe que a lei ela veio para ganhar um espaço que naturalmente, ele precisava de ter um olhar mais atento, porque as situações que envolvem alienação parental, e aí a gente pode também questionar com relação ao nome, né, que tem muito do que se... tem muitas pessoas que não concordam, talvez, com o nome, mas os males que ela representa, a violência psicológica que ela representa, e é sedimentado hoje na nossa legislação, ela deve ser combatida, ela deve ser prevenida e combatida, não resta dúvida. Dá um exemplo. Como é que eu vou dar um exemplo. Eu tinha um caso que um pai, ele era impedido de ter convivência com, com as filhas, e ele morando na mesma quadra. Se divorciaram, mas eu moro em Brasília, lá são prédios, né? São quadras. E ele morava na mesma quadra para facilitar, né, ali a administração da rotina, mas o conflito era muito grande. A disputa era muito grande, muito acirrada, e a gente não tinha lei. Então, a gente percebe que essas situações onde as crianças estão ali tendo uma violação do direito de conviver, o direito de ter aquela pessoa que é referência, ela veio para socorrer, para que a gente possa se reportar, olha, essas situações elas existem. Então, deu muita visibilidade para essas situações. Então, eu sou muito favorável à lei, apesar de que a gente não teve uma participação até institucional assim, mais presente naquele momento, né, naquele ano, na edição da lei. Mas, enfim, isso passou. Mas o que me motivou mesmo foi, já sabendo da legislação e sentindo, porque a gente sabe que não é uma lei de gênero. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto um avô, quanto uma avó podem praticar atos de alienação parental. O que a gente está falando aqui representa, então, uma supressão, né, da convivência, dos elos que essa criança tem, das ligações afetivas, né, dos vínculos. Então, é uma violação do direito. Se a criança tem o direito de ter a convivência, ninguém pode violar esse direito. Né? Então, a gente está falando disso. Mas o que acontece, e aí foi a minha motivação, é que as discussões elas passaram a ser muito acirradas, de pessoas que são contra a lei e de pessoas que são favoráveis à lei. Isto me causava muito mal-estar, porque tanto eu via pessoas sendo sofrendo com a aplicação da lei, quanto eu também via pessoas sofrendo sem uma aplicação efetiva da lei. Isso dentro do nosso escritório. A gente sabe que a gente tende a imaginar que as pessoas que estão em sofrimento, que precisam do nosso trabalho, que nos procuram no nosso escritório, têm lá as únicas portas. Mas eu quero... E o nosso trabalho, como advogados, é um trabalho de ajuda, né, Eliane? Sim, sim. Mas, Rodrigo, eu queria citar, por exemplo, que a delegacia também é um destino, infelizmente, para algum tipo de conflito, né? A delegacia, os conselhos tutelares. Então, quem vai nos nossos escritórios nem sempre pode ser o mesmo público, né? As mesmas famílias que precisam desse socorro. E, então, a gente fala também de um lugar meio privilegiado, porque a gente não conhece todas as realidades de uma forma direta, né? Mas eu percebi também que a gente tende a colocar as situações num prisma de adultos. E aí eu gostaria até de citar aqui o Josimar Mendes Alcântara, que ele está lançando um livro
sob a coordenação dele, que eu até participei, que vai ser lançado agora na segunda-feira. Ele é um estudioso, está hoje em Oxford, ele é de Brasília, ele é um psicólogo e esse livro é sobre alienação parental e é, na sua grande maioria, sobre críticas à lei da alienação parental. E ele tem uma tese que é muito interessante, que ele fala dos melhores interesses. E eu gosto muito dessa pluralidade, ainda mais que a gente fala de sempre um prisma mais adultocêntrico, e ele vem com essa coisa assim dos melhores interesses que devem ser priorizados e são nesse plural. Tá. Uma coisa é criticar a lei, né, porque nós temos que ser sempre críticos, temos que ter um olhar crítico. Outra coisa é querer a revogação da lei. Eu, particularmente, acho que um dos grandes avanços normativos, dos maiores avanços normativos dos últimos tempos foi a edição dessa lei. Mas aí a minha pergunta, você é a favor da revogação ou você é a favor da revogação da lei? Eu sou a favor do atendimento dos melhores interesses. E de que Mas isso pode significar ou significa revogar a lei, acabar com a lei? Eu vou tentar responder assim, mas só que eu vou antes fazer só uma digressãozinha, porque a gente tende a partir de uma perspectiva adultocêntrica. São os adultos que falam, são os adultos que estão ali ou querendo a revogação ou não querendo. E o que significa se a gente coloca os melhores interesses, as crianças prioritariamente? Elas não podem ser vítimas de nenhuma violação. Então, a lei ela só corre para isso. Mas, não tendo a lei, elas vão continuar tendo que ser socorridas para que a violação não ocorra, porque é direito da convivência e é os vínculos. Então, quem é que pode retirar esses direitos? Não tem como tirar esses direitos. Há um questionamento sobre a cientificidade dela com relação aos males psicológicos, que não teriam tantos reflexos assim estatisticamente comprovados. Mas isso tudo não interessa, porque eu acho que é um debate, é um discurso mais voltado para adultos, porque o que a gente tem que ter foco mesmo são as crianças. Por exemplo, a gente teve a guarda compartilhada lá em 2008. E aí depois vem a lei da alienação parental. E aí a gente começou a ver que a lei da alienação parental ela passou a subsidiar para ter a guarda compartilhada. Então, ela passou a também ser utilizada, muitas vezes, como moeda de barganha para se ter uma guarda compartilhada. Mas você não acha que a guarda compartilhada pode funcionar como um antídoto da alienação parental? Ela pode... Um antídoto que ela pode ajudar a prevenir, evitar a alienação parental. Você não acha? Eu acredito que sim, que possa até funcionar. Os casos são tão complexos, claro, né? Direito de família, cada caso tão é um diversos, caso, né? Mas o que eu quero só pontuar é que os argumentos contrários e favoráveis, eles são argumentos que virou como se fosse um fla-flu, né, Rodrigo? Então, você me perguntou se eu sou contra ou a favor. E eu gostaria de responder que eu sou a favor da lei da alienação parental, pelo que ela representa de sinalizar que tem que ser prevenido e combatido qualquer tipo de violência psicológica, que a gente tem a lei hoje, que a gente já tem uma legislação que fala da violência psicológica e a gente tem a tipificação penal. Então, não tem por onde fugir. Vamos supor que a gente fique sem a lei. Vai deixar de existir atos de alienação parental? Ou então atos de abusividade parental? Não vai deixar de existir. Então, assim, a lei é para dar visibilidade. Mas o que a gente... E aí eu comecei a me debruçar, porque como a gente usa a lei, vamos usar a lei. Então, isso é alienação. Só que a gente percebe que tudo virou alienação. Quando a gente percebe que as pessoas já chegam, olha, é alienação. Eu também recebo clientes que dizem isso, mas na evolução do pensamento, que, aliás, chegou para nós aqui no Brasil como síndrome da alienação parental, a gente eliminou a síndrome, porque a síndrome é um estado gravíssimo, né? Mas o que é importante entender é que não necessariamente alienação parental, mas atos de alienação parental, Sim. que não necessariamente fecha a equação alienação parental. Uhum. Mas atos, independentemente da alienação parental, os atos de alienação parental são prejudiciais à criança, não é? É muito interessante isso, Rodrigo, porque aí eu fui ver... fora a minha experiência profissional como advogada, eu fui ver as questões mais de perto, assim, a ação que
estava no Supremo querendo a revogação da lei, o próprio CONANDA, alguns órgãos se manifestando os contrários, então assim, muitos posicionamentos assim ferrenhos, tanto de um lado quanto de outro. Defende a lei é quem defende abusador. Quem não defende a lei é alienador. São pessoas, na sua grande maioria, mulheres, que nós sabemos, e de forma pejorativa, assim, são loucas, são desequilibradas. E isso começou a me tocar muito profundamente, porque eu via situações onde as mulheres eram vítimas dessa tentativa de dizer que elas eram alienadoras. Ou mesmo você vê uma mulher que sofre um tipo de violência e ela não fala nada, porque a gente sabe que as pessoas têm medo, as pessoas se vulnerabilizam dentro de um ambiente tóxico, um ambiente doméstico que tem a violência. E aí você quer tomar medidas que possam, eventualmente, proteger a criança, porque existe uma fragilidade também no encontro desse agressor, e aí você é alienador, então tudo passou a ser contrário às mulheres. Assim, e aí eu comecei... Porque acho que tem uma distorção, assim como tem uma distorção da Lei Maria da Penha, né? Tem mulheres que abusam da Lei Maria da Penha, né, que mente, que faz. Na lei da alienação parental, eu acredito que tem pessoas que façam isso também, mas, Sim. a meu ver, isso é uma opinião minha, com a qual você não precisa concordar, é que isso não invalida, né, a importância dessa lei. O que nós temos que combater são os abusos. Sim, né? sim, eu concordo plenamente com isso. Evidentemente que tem pessoas que vão se utilizar de forma distorcida, tanto homens quanto mulheres. Então, assim, pessoas que não, né, não têm a boa fé, o bom caráter, isso tem em todo lugar. Então, onde tem seres humanos, né, Rodrigo? Infelizmente, humanos, mas a gente não deve partir deste pressuposto. Por quê? Porque os números indicam que, lamentavelmente, as mulheres é que são vítimas de violência doméstica. Os números indicam que as crianças são vulnerabilizadas e vítimas de violência dentro das suas casas. Então, é com esse universo estatístico que a gente tem que ver e perceber que a lei ela está inserida neste contexto social, histórico, e que, portanto... E patriarcal. Você falou, e a gente estava falando para você agora, que eu estava lendo o livro do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina. E até eu gosto de uma autora que é a Gerda Lerner, que é uma pesquisadora austríaca. Ela fala da criação do patriarcado. Não tem como a gente não pensar que a gente sofre essas influências. Por exemplo, não no seu caso, que você é exceção, Rodrigo. Você tem 3 filhos, você é uma pessoa participativa, um pai participativo, sempre foi, quando eles hoje são adultos, mas quando pequenos. Então, assim, mas não é essa a regra. Por exemplo, quando um filho cai na escola, aí, para quem liga? Quem sai do emprego e vai lá... Exatamente. Né? Então, assim, não tem como a gente desconectar a aplicação da lei se não é dentro desse universo, dessa historicidade que ainda nos coloca como cuidadoras, né? E cuidadoras, reprodutoras, e vocês, os homens, como provedores, como o ambiente próprio, o ambiente público. A gente ainda tem isso, né? Tanto é que a questão do cuidado, por exemplo, o cuidado a gente tem estatística. Quem é que cuida? São as mulheres e as meninas, isso mundialmente. Pois né? E isso tem a ver com o declínio e a importância de se repensar o sistema patriarcal, que é um sistema milenário e não vai acabar de uma hora para outra, mas que também significa, as mulheres sempre fizeram isso, mas isso, ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, significa também poder. Né? Sim. Que as mulheres... eu sinto isso na minha clínica do direito, você deve sentir isso, né? Também você tem um escritório que não deixa de ser uma clínica do direito, de ver que isso tem uma questão de poder envolvida aí, né? Então, assim, isso está inserido, a lei da alienação parental, ela também está inserida nesse sistema patriarcal, né? Não pode ser desconsiderado. Sim, isso. E é muito importante isso que você está dizendo, que é o poder. É o poder porque foi nos colocado esse lugar como sendo você só vai ser uma mulher legitimamente aceita, socialmente viável, se você estiver dentro de um casamento e se você for mãe. Então, o único poder que te deu, ainda quero te tirar, né? E tirar assim? Não, mas é interessante que a economista a Cláudia Goldin, que ela ganhou o Nobel o ano passado, ela tem um livro interessante que ela fala da carreira das mulheres em relação a esse trabalho de cuidado.
como isso é prejudicial. Isso, para o sistema capitalista, também tem uma repercussão, né? Quando você coloca economia, e você tem aquela... Porque, no mais, o ambiente doméstico vai indo e está muito Trabalho bem. não remunerado. E nós tivemos agora a edição de uma lei no final do ano, que é o Plano Nacional de Políticas Públicas de Cuidados. Então, já é também uma sinalização de que que tem que ser um esforço coletivo, não é só o esforço da mulher abrir mão desse lugar que é naturalmente o meu lugar de destaque na vida, porque se você relativiza esse lugar, aí me ocorre duas situações. Uma mãe que dentro de um casamento, sistematicamente chamada de não tão boa mãe, isso pode representar um tipo de violência psicológica. Né? Pois é, aliás, o que é uma boa mãe, né? O que é uma boa mãe. E esse lugar assim, que nos é dado como sendo o único lugar viável, ele não é questão que a gente não quer, é que é impossível. A gente faz, mas e quem vai cuidar? Quem sabe da continuidade de um tratamento? Quem sabe da continuidade de um trabalho escolar? Então, a carga mental, ela também tem que ser compartilhada. Então, quando a gente vê a resistência por esse poder, ela também tem uma razão de ser, porque é muito fácil você colocar um carimbo, guarda compartilhada, mas, efetivamente, vai ter o cuidado compartilhado, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma licença paternidade de 7 dias, uma licença maternidade de 60 dias, a gente está, no caso, tem de 7 dias, tem algumas empresas públicas que devem dar até 20, né? Mas eu falo assim, tem aí uma questão social de como é importante e como é que está ligado na biologia a maternidade. E a gente sabe que existem muitas maternidades, até pela questão econômica. Eu acho que é muito mais uma questão cultural, né? Assim, cultural. Muita coisa já foi escrita sobre o mito do amor materno e tal. Mas eu quero voltar aqui para o seu livro, Eliane, porque esse assunto não tem fim, né? Assim, você acha que a lei da alienação parental... bom, isso você já disse, que não deve ser revogada. Mas você não acha que a alienação parental é uma disputa de poder? Ou por que você acha que as pessoas fazem alienação parental? Eu acredito eu que sei seja... que não tem uma resposta única. Na verdade, única, é uma reflexão. Mas é muito por isso que a gente está acabando de falar, porque é um poder que nos foi dado, né? E o outro lado também é um poder que foi dado aos homens. Como assim? Eu quero fazer parte, eu quero também dizer para a sociedade que eu faço parte. Também querem esse poder. Eles também querem. É claro que é uma disputa, e é sempre uma disputa de poder, né? E a gente sai perdendo. A gente sai perdendo. E por isso que eu passei a escutar essas mulheres com mais atenção, as que me procuram, evidentemente, mais perto, mas também aquelas que estão representadas institucionalmente, como foi o posicionamento do CONANDA, né? Porque a gente sabe que foi o posicionamento do CONANDA, foi o posicionamento... essa ADIM lá do Supremo, ela não chegou a ser vista por uma questão processual de representatividade. Mas ali tinha argumentos que não tem como a gente desconsiderar. Por exemplo? Por exemplo, a questão do crime, dos crimes, que a gente sabe que os crimes eles têm um rigor para serem apurados e para serem configurados, tipificados como crimes. As condutas que podem ser, eventualmente, criminosas. E, em relação aos crimes sexuais, existe um abismo também, né, do direito das famílias, que é onde a gente atua, direito sucessório não é o caso aqui, mas com relação ao direito criminal. Então, a gente passou a dizer assim, toda mãe que fala que o filho foi vítima de crime sexual, ela é louca, ela está alienando. Este passou a ser também um discurso reiterado. E a gente sabe, e aí eu quero citar um exemplo. Um pai, por exemplo, que tem um hábito de, com o órgão sexual rígido, colocar a criança no colo, isso pode ser considerado uma violência sexual. Claro, e que não, dúvida. Mas e a investigação disso? A investigação disso ela é muito delicada, porque é um tipo de crime que não deixa marcas. Então, muito mas temerário. Nisso, aí que envolve a sexualidade, envolve a fantasia também, Sim. né? Como é que vai saber que isso aconteceu? Esse é o grande nó. Esse é o grande nó que eu acho que a gente não pode invocar nenhuma hipótese aí, alienação parental. Uhum.
Por quê? Porque a gente está lidando com uma possibilidade muito mais perigosa, perniciosa para essa criança e esse Sim, adolescente. porque a maioria. E aí o que a gente vê que são profissionais que não atuam de forma ética, ou então que são desavisados. Vamos supor que tenham desavisados, inocentes, Usar que simplesmente bancam uma estratégia de que bancam, defesa, que né? bancam um discurso, olha, não aconteceu, não aconteceu. E nós, advogados, não temos condições de investigar se aconteceu ou se não aconteceu. E a gente não tem que entrar nessa seara, porque essa seara é de uma investigação técnica, profissionalizada, que é da polícia. Mas eu queria falar de um artigo que eu li agora recente, de uma delegada de Brasília, que é a Cíntia Carvalho. Ela fala sobre a investigação policial, e ela fala sobre a investigação policial voltada para também, não só para a investigação em si, mas para a proteção das pessoas vulnerabilizadas nessa situação. Então, nós estamos falando de tipo de investigação que envolve crianças e adolescentes, que devem ser protegidas a todo custo. E é esse foco que a gente tem que ter. Se perdeu a convivência, mas a gente não pode. Porque foi inventado isso para que houvesse a separação. Gente, isso aí é a exceção da exceção. A gente não pode dizer que este virou o mote, mas também é muito perigoso a gente dizer que não. Então, a minha tese, porque, de fato, eu quis dizer assim, esse assunto não se esgota, Rodrigo. Sim, Não sim, se esgota, não se esgota. A alienação parental, o que eu acho interessante é, primeiro, de ter sido nomeado esse ato dessa maldade humana que acontece, tanto homens quanto mulheres fazem, às vezes fazem conscientemente, às vezes inconscientemente, mas fazem. Nós, humanos, somos também mesquinhos, e dentro dessa mesquinhez, né, cada um de nós pode fazer coisas que até Deus duvida, né? Por exemplo, esse caso que eu citei, que a mãe era chamada, que ela era tida como não boa. Aí se separa, e aí tem alguma situação, por exemplo, uma apresentação de escola que coincide com a convivência paterna. A alienadora. Então, tipo assim, ela já existe ali uma iniciativa sempre de diminuir essa mulher, que foi vítima de algum tipo de violência, que a gente não precisa nem de entrar mais especificamente no tipo de violência, mas ela foi vítima de violência, e depois da separação, ela ainda é tida como uma intimidatória, com essa... é alienadora. A gente está vendo muito isso, sabe? Quando a gente vê até na televisão, até na rádio, todo mundo falando de alienação, a gente vê uma banalização, sabe? Sim, alienação parental é uma expressão e uma lei que pegou, igual Maria da Penha, né? Fala, tem medida protetiva, todo mundo sabe, eu já ouvi falar da Lei Maria da Penha. Da mesma forma, a alienação parental. Mas é utilizada, na sua grande maioria, contra as mulheres e acaba sendo também contra as crianças, né? Assim, eu tenho muitos casos, né? Eu advogo tanto para homem quanto para mulher, em que mais, no meu caso, pode ser um caso particular, é meio a meio, né? Eu tenho casos, e os casos de alienação parental, né, que os homens fazem em relação às mulheres, assim, sua mãe é uma vagabunda, né? E aí vai implantando aquilo na cabeça da criança e do adolescente. E isso, aliás, tem vários casos em que pais, a mãe deixou, os filhos não quiseram, a alienação parental foi tão forte, aí não foi apenas ato de alienação parental. A alienação parental se concretizou e essa mãe perdeu o contato com o filho e foi uma tragédia na vida dela e tal. Ou seja, tem dos dois lados. Então, por isso é que nós temos que ver por ambas as perspectivas. Sim. Claro que tem a questão do feminino, da mulher, mas assim, porque tem um abuso. Eu tenho muitos clientes, homens, que sofrem com isso e que não podem ver, e alguns desistem de ver os filhos, coitado desses filhos. Outros lutam, e é muito difícil, porque, por exemplo, a mulher chega no judiciário e fala, ele abusou. Primeira coisa, corta o contato com o pai. E ali fica anos sem ver o filho, né? Então, assim, tem uma outra perspectiva. Acho que a gente tem que refletir sobre ambas as perspectivas. Tem a perspectiva também de que, se o crime ele não consegue ser materializado, né, e a sua autoria identificada, esse crime
o que acontece? Depois vai dizer, olha, foi alienação. Mas isso, gente, a vida, a gente sabe que não é justa, né? Sabe que não é justa, mas uma lei... Aliás, A Vida Não É Justa é o nome do livro da Andréa Prachá, que fez o prefácio do livro, né? Fez. Ela prefaciou, eu achei muito bom ela fazer esse prefácio. Porque, Rodrigo, a vida ela é complexa, né? Ela é muito Sim, complexa. mas aí no nosso dia a dia, No né, no nosso dia a nosso dia. como advogados, nós temos que lidar com essas situações concretas, né? E ali, o que nós atendemos? Homens, mulheres, Sim. e aí nós sabemos dos dois lados, né? Sim, Temos dois lados sim. e temos que lidar aí. E isso aqui, o seu livro é uma contribuição para isso, porque grande parte, mas não todos, da alienação parental, os atos de alienação parental, ela passa pela questão do abuso sexual, mas não necessariamente. Não necessariamente. O que eu noto é que, quando fala, muitas mulheres que querem impedir por vingança, e aí realmente tem, né, quando que a alienação parental é o sujeito, né, a criança como sujeito, deixa de ser sujeito, é deslocado do lugar de sujeito e se torna objeto Sim, daquela disputa, sim. daquela vingança, seja de um lado, seja do outro, né? O que eu fico pensando será que eles não veem o mal que estão fazendo para os filhos, né? É essa a questão. E a minha única dúvida será que isso é consciente ou inconsciente, né? Eu acho que tem de tudo, né, Rodrigo? Lamentavelmente. E o que eu tentei aí concluir foi de que, quando há a alegação da alienação parental, eu acho que tem que haver uma apuração da capacidade parental. Porque é interessante, a gente sabe que a capacidade civil é muito cara para o direito civil. Para negócios, para patrimônio, a capacidade civil ela é muito questionada nesses momentos, né, negociais, de poder econômico, mas e a capacidade parental? Sabe, só o fato de ser pai, ser mãe, não qualifica, às vezes, as pessoas para ter uma maternagem, uma paternidade, um exercício da paternidade de forma satisfatória, que tenha para atender os melhores interesses, que devem ser prioritários, né? A gente sabe que as pessoas não estão qualificadas só pelo fato de ter uma consanguinidade, né? A partir do momento que você vê que pessoas estão contrárias à lei, pessoas estão favoráveis à lei, e a gente não consegue identificar muito o que converge para que os interesses das crianças sejam prioritários, está errado. Assim, então, a gente tem que saber escutar e também verificar que as situações elas são diversas, que a alienação parental está dentro do universo que a gente falou. É um sistema patriarcal que pode prejudicar, inclusive, uma convivência com o pai. Por quê? Porque, como é um sistema patriarcal, às vezes é o pai que está sendo, de fato, alienado, mas dentro de um sistema patriarcal, a gente vai ter decisões inclusive de juízas que não enxergam essa influência. E a gente sempre fala nisso, assim, a neutralidade da lei, a imparcialidade, a neutralidade da lei não tira a imparcialidade daquelas pessoas. Eles que, na podem ser verdade, imparciais, mas são eles não são imparciais, mas neutros, não né? são neutros. Não são A neutros, neutralidade né? é um mito, né? É um mito, Então, é um mito. eu, particularmente, sou radicalmente contra a revogação da lei, porque eu acho que foi um dos grandes avanços, eu acho que tem um grande mérito de ter nomeado, ter dado nome a essa maldade humana. Tem gente, inclusive, que acha que deveria mudar o nome, eu acho que não. Eu não entendo quem é que quer revogar a lei e por quê, né? Mas isso é uma posição particular minha, né? Respeito a sua, mas estou entendendo que você também não é a favor da revogação da lei. Não, eu não sou totalmente contra também, não. Se tiver que revogar, a alienação ela não vai deixar de existir, porque ela já foi qualificada como uma violência psicológica. Então, mas o que tem de ruim na lei da alienação parental? É a utilização distorcida dela. Para quê? Para servir a quem geralmente está no poder, quem tem o poder econômico, social, quem é o homem branco, hétero, cisgênero. Mas se ela for revogada, vai dificultar ainda mais, né? Porque esse Ainda nome mais. é o nome que pegou, mas se ela for revogada, vai discutir, porque antes isso sempre aconteceu, né? Alienação parental, tanto é que o mito, o símbolo, né, da alienação parental virou a Medeia, né? Que
que matou os próprios filhos para se vingar do Jason, no mito, né? Então, ou seja, sempre já existiu, só que não tinha nome. A partir do momento que se nomeou, ficou mais fácil dar proteção. Você falou aí do mito, eu lembrei da megera domada do Shakespeare, que também é uma forma da gente ilustrar que a mulher que é desobediente, que ela está se impondo contra uma opressão, uma continuidade desses estereótipos de que a mãe sempre é essa que vai fazer de tudo, inclusive prejudicar os próprios filhos para o seu bel interesse. Então, assim, isso tudo está ainda no inconsciente coletivo, né? Assim, as mulheres têm esse lugar no inconsciente coletivo, infelizmente. No imaginário, né? Que as mulheres são sempre culpadas de tudo, né, Rodrigo? Então, assim, eu sou favorável que ela seja aprimorada para que essas situações elas não ocorram, onde ela é utilizada para salvaguardar algum tipo de acusação, algum tipo de pretensão de dominação de homens em relação às mulheres, porque essa lei ela está inserida num contexto social e histórico que, infelizmente, ainda nos sinaliza que as mulheres ainda não conseguem ter, em pé de igualdade, nenhuma representatividade política partidária, representatividade nos espaços de poder, nos ambientes privados, uma representatividade, uma equiparação, por exemplo, na sua condição salarial, com pé de igualdade com os homens. Então, essa lei está nessa estrutura social e histórica. E ela não tem condições de estar desconectada desse momento histórico. Como todas as leis estão nesse contexto, né? Daí o julgamento pela perspectiva de gênero comportar interpretações. Sim. Mas eu, particularmente, acho que a alienação parental essa nomeação, a simples nomeação já é uma salvação. Sim, né? mas ela não vai deixar de existir, porque existem outras leis que fazem referência à alienação, como a violência psicológica, né? Então, mesmo a gente não tendo a lei específica, a gente não vai deixar de ter a conduta que deve ser prevenida e combatida, que é essa supressão, né, da vida da criança, que merece, no seu desenvolvimento, ter a proximidade com aquele que merece ter o vínculo respeitado, que tem um vínculo ali para ser um vínculo, de fato, bom para a criança, benéfico para a criança. Bom, nós estamos caminhando para o final, né? O bate-papo aqui, esse assunto dá horas e horas de conversa, né? Mas só para lembrar, nós estamos falando aqui hoje desse livro da Eliane Bastos, que foi a tese de doutorado dela, Utilização Distorcida da Lei da Alienação Parental. E aí, para a gente finalizar, que recado que você gostaria de deixar sobre esse livro, falar uma mensagem final? Rodrigo, eu acho que a minha mensagem é de que a gente se utilize do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que a gente se aproprie dele, porque a gente, de fato, tem, na nossa profissão, a gente tem que se pautar pelo compromisso ético, principalmente com as crianças, que não verbalizam para a gente, né? Elas não chegam lá nos procurando, né? Mas elas merecem toda a nossa atenção enquanto nós profissionais, enquanto dentro de uma sociedade que a gente quer o mais civilizada possível, né? Então, eu espero que a gente tenha esse compromisso e essa atenção, né, desse compromisso ético quando a gente falar sobre esse assunto. Que é o fio condutor, né, do direito né, o direito atual, o direito de família especialmente, tem alguns fios condutores, né? A ética, claro, que é o gênero de tudo, mas entra aí a boa-fé, a confiança, né? É importante e o nosso trabalho de conscientização para que os pais pensem assim, será que eu estou fazendo bem para o filho, né? Estou fazendo bem, fazendo mal? Mas é isso. Bom, no mais, quem quiser detalhar, só dá mais uma lidinha nesse livro da professora, advogada Eliane Ferreira Bastos, que é a diretora da região Centro-Oeste, mora em Brasília e veio especialmente para esse bate-papo aqui. Muito obrigado, Eliane. Eu que agradeço, até a próxima. querido. Até a próxima.